Quando eu estava terminando o mestrado na PUC de São Paulo, eu conheci um senhor da Universidade do Quebec que estava no Brasil recrutando alunos. Pensei, né, imagina, Quebec deve fazer um frio terrível, né? O que eu vou fazer nesse frio todo? Mas depois ele mandou uma documentação, e eu que gosto sempre de viajar, sempre muito curiosa, eu falei, acho que eu vou para o Quebec. Eu fiquei 1 ano. E uma das primeiras coisas quando eu cheguei no Quebec, que não só eu, como todo mundo quando chega no Quebec, você se inteira que tem um processo de imigração, que eu não conhecia. Eu sabia que o Quebec era uma província, que o Canadá, um país aberto à imigração. Aqui na época, 10 anos atrás, era assim, a gente não ouvia muito falar do Quebec. E daí eu gostei muito do Quebec, gosto ainda, muito da província. De falar francês, da liberdade que você tem no Quebec, de andar, de vir, aí você sim tem a noção de liberdade, de segurança, um sistema que funciona, e daí eu falei, eu acho que eu quero imigrar para o Quebec. Então eu parei os estudos do doutorado, voltei para o Brasil e pedi a imigração para a província do Quebec. Eu acho que é meio nato do ser humano às vezes, né? Quer dizer, não de todo mundo, de querer sempre algo melhor, de estar sempre em busca meio do desconhecido. Tem que ter um espírito um pouco até de aventureiro, digamos, eu diria assim, de querer buscar, de querer, de curiosidade, né? E eu sempre escutei muitas histórias da minha família que chegaram da Itália, que não foram fáceis, não foi fácil, mas que batalhou e que lutou e deu certo, né? Como o Brasil, aqui no Brasil. E daí eu via também essas pessoas no Canadá, na província do Quebec, todo mundo chegando, batalhando e dando certo. E aí eu acho que eu tive uma nostalgia, eu falei, eu acho que eu quero isso para mim. Às vezes as pessoas olham hoje, né, Soraya Tandel e diretora do escritório do Quebec, como se fosse assim, eu cheguei hoje no Quebec, amanhã já sou diretora do escritório. Não foi bem assim. Os meus primeiros trabalhos foram bem assim. Meu primeiro trabalho foi um trabalho como voluntária por um organismo sem fins lucrativos. Eu gosto de contar essa história, uma história bem interessante. Eu tinha morado então em Quebec e agora estava em Montreal. E eu precisava ir buscar umas coisas que estavam na cidade de Quebec. E daí eu peguei o ônibus e fui para Quebec. E no ônibus, 2 bancos atrás de mim, eu escutava 2 pessoas conversando sobre a América Latina. Um tinha ido para um país, outro para outro país, outro para outro país. Para escutar melhor, eu mudei da minha cadeira, ali do meu assento, para logo atrás deles. Então, eles estavam aqui atrás de mim, cada um de um lado, e conversando. E eu falei, poxa, não vai falar do Brasil, né? A gente como brasileiro. Num momento, um dos 2 levantou para ir buscar alguma coisa em cima. Foi aí que eu aproveitei de levantar e me apresentar para a pessoa que estava sentada, um senhor todo de cabelo branco. E eu me apresentei com uma frase assim que eu tinha típica, né? Que é bonjour, né? Bom dia, eu me chamo Soraya Tandel e eu sou economista brasileira. Eu tinha dado de chegar, estava buscando emprego. Ele era um dos diretores dentro do Ministério de Relações Internacionais. Ou seja, eu caí super bem, foi um contato muito interessante, eu deixei meu telefone, semanas depois ele veio para Montreal, nós conversamos, e eu comecei fazendo trabalho voluntário, porque do trabalho voluntário, e foi justamente o que aconteceu, do trabalho voluntário eu conheci outras empresas, outras pessoas dentro do próprio Ministério foram saindo empregos. O escritório aqui no Brasil é um escritório novo, nós chegamos aqui em março de 2008, nosso objetivo básico é recrutar, informar os brasileiros que existe um processo de imigração para a província do Quebec, um processo claro, transparente, rápido e selecionados. Os critérios são a idade, o nível de estudos, os anos de experiência profissional e o conhecimento de francês. Esses são os principais critérios de seleção do Quebec. Nós analisamos o dossiê mais ou menos em 4 a 5 meses e daí ele é chamado para uma entrevista de seleção. A entrevista é feita em francês, tem uma conversa sobre quais são suas intenções na província do Quebec, o que ele espera fazer como trabalho. E daí se a resposta
ele é aceito, ele tem um perfil buscado, nós emitimos no final da entrevista o certificado de seleção do Quebec. É uma coisa complicada, porque quando a gente está lá no Quebec, a gente fica sonhando com o Brasil, né? Com praia, com calor, né? Principalmente quando você vê o termômetro lá e você precisa sair e tá fazendo menos 20, menos 15, menos 10. Aí você fica sonhando com o Brasil. Aí você chega no Brasil, às vezes é meio nostálgico. Não é aquele Brasil que você deixou 10 anos atrás. Não é aquele Brasil da sua infância que você sonhava. É um outro Brasil. É uma outra realidade. Ele evoluiu também. E aí você chega aqui e você fica com saudade do que você tinha no Quebec. Então você fica sempre... Eu acho que o imigrante vai ter sempre um coração dividido entre o seu país de origem, né? Um super bom país de origem, e um outro país que você resolveu adotar. Hoje não foi assim, eu não optei voltar ao Brasil. O meu trabalho me levou a ir ao Brasil. Como ele me levou o ano passado, 2 anos atrás, para a Argentina, como já me levou para a Tunísia, como me levou para outros países. Então, agora, sem dúvida, é um retorno muito interessante. Estou muito contente de estar novamente em São Paulo. Não é São Paulo que eu deixei há 10 anos atrás, é um São Paulo com alguns novos problemas, outros problemas já resolvidos. São Paulo evoluiu bastante também, mas eu gosto muito de São Paulo. Eu gosto muito dessa cidade, apesar de todas as dificuldades que a gente tem na cidade, começando a dificuldade de trânsito, por exemplo, né? É impossível essa cidade, né? Mas você gosta, gosto de metrópole.